Bom dia, povo maravilhoso, de fé, esperança, povo que está aguardando a volta do Messias, Yeshua ben David. Yes. Eu estava ouvindo algumas informações vindas de Israel e uma coisa que é interessante é que quando eles falam Yeshua, que é Jesus em árabe, significa traidor. Quando o nome Yeshua é salvação, então eu fiquei pensando, talvez nós, os cristãos, devêssemos chamar o filho de José, que agora até eu estou tentando evitar falar o nome em português, porque já que o nome em português significa traidor, não é isso que Yeshua é. Yeshua é salvação e não traição. Então, quando eles falam lá Yeshua, que é traduzindo Jesus em árabe, significa isso. Aí você pensa assim, não, Miriam, mas em português é outra coisa. Pois é, mas quando você faz o som, o importante é a vibração do som. Eu não sei quem que deu essa tradução para Yeshua. E outra coisa, quando eles não chamam Yeshua para Jesus em Israel, eles falam Yeshua, que significa maldito. Então seria bom que nós nos voltássemos à raiz hebraica e aramaica e chamássemos Yeshua, que é realmente o nome que ele tinha. Falar o nome no original, tá? Ao invés de falarmos na tradução. Ok, é só uma ideia minha que eu estou adaptando à minha realidade, porque como eu já sei o que significa esse nome em árabe, eu já não quero pronunciar esse nome, porque não é isso que ele é para mim. Ele é para mim salvação. Ok. O interessante que a palavra nos diz é que nós somos responsáveis por aquilo que nós sabemos. Então, eu sei. Então, eu vou evitar. Agora, para você que está me ouvindo, que agora sabe, também já é parte de você a decisão. Porque o importante é a vibração que esse falar gera no universo. Por isso que a palavra diz para a gente não ter palavras torpes na nossa boca. Porque a palavra torpe, ela gera uma vibração negativa.
Então, de repente, como lá nos países árabes esse nome significa isso, traidor, nós estamos emitindo essa energia de traição e alimentando esses espíritos negativos que se alimentam desse som. Então, isso é uma responsabilidade nossa. E a responsabilidade também de quem traduziu o nome de Yeshua dessa forma. Ok? É sério, gente. Jesus mesmo disse que o povo erra por falta de conhecimento. Vamos lá. Capítulo 43 do livro de Gênesis. Se você está me acompanhando, você agora já não tem mais desculpa. Nós estamos estudando muito na medida do possível, na medida do possível, do conhecimento que o Eterno já tem me dado, esse caminhar na espiritualidade dos filhos de Jacó e de Israel. Capítulo 43. Ora, a fome era gravíssima na terra. Vocês imaginam, gente? 3 anos sem chuva. 4 anos sem chuva. Não tinha mais o que... a água já tinha acabado. A água das cisternas que coletavam água de chuva já tinham ido embora. Não tinha pasto para os animais. Estava tudo seco. Não tinha como plantar e colher. Tendo eles acabado de comer o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai e comprai-nos um pouco mais de alimento. Porque a esperança de Jacó é que aquele alimento que eles haviam comprado ia durar, né, o tempo dessa seca. Gente, só o Egito, só os maiorais do Egito sabiam da existência desse sonho de Faraó. Sabiam da existência, da interpretação dessa profecia. O povo em volta, as outras nações, as outras tribos, não sabiam, não tinham conhecimento dessa realidade de 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Ninguém sabia, só José, Faraó e os grandes de Faraó. O povão não sabia de nada. Tinha fofoquinha aqui ali, sabe, as fake news. Pois é, naquela época também tinha fake news. Aí o povo falava, não, é fake news. Vai chover, olha, eu estou vendo a nuvinha lá longe, olha, ela vai vir e vai chover. Pois é, a esperança de Jacó também era essa. De que o alimento que eles tinham trazido do Egito ia durar até começar a chover. Uma chuvinha que desse dava para plantar e já brotava coisa para o gado comer. Ninguém sabia dos 7 anos de fome. Por isso que quando acabou a comida, Jacó falou, agora não tem jeito, vai ter que voltar ao Egito. Ai, meu Deus. Gente, vocês não imaginaram? Nós vamos fazer essa realidade para a gente hoje. Do que está acontecendo no Brasil, por exemplo. Nós não sabemos da missa metade, gente, do que acontece lá. Entre os políticos, os conchavos, sabe, aquelas entrelinhas das artimanhas que eles fazem, dos contratos entre eles. A gente não sabe nada. Nós não estamos sabendo quando é que vai chover. Era isso. Mas Judá lhe respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Olha, eles já haviam falado para o pai. Eles tentaram ir antes para buscar Simeão. Mas o pai não quis deixar, porque não queriam que levasse o Benjamim. Ele estava certo, tadinho do velho. Ele não queria perder mais um filho. Ele falou, vai que acontece um desastre e eu perco meu filho.
Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não enviares, não desceremos, porque o homem nos disse: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Perguntou Israel: por que me causastes este mal, fazendo saber ao homem que tinhas ainda outro irmão? Responderam eles: o homem perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: ah, Jesus de Nazaré. Olha eu falando, Yeshua. Vive ainda vosso pai? Essa parte ainda é viva no coração de Israel hoje. Quando eles falam: ama Israel, Rai, é baseado nisso aqui. Quando eles falam: Israel ainda vive. É baseado aqui. A pergunta de José para os irmãos. Porque José queria saber se o pai dele ainda estava vivo. E quando eles falam: ama Israel, Rai, Israel ainda vive. Tendes mais irmãos? Porque ele queria saber se o irmão dele ainda estava vivo. Ele não tinha notícia nenhuma de Benjamim. Simplesmente respondemos às suas perguntas. Podíamos acaso saber que ele diria: trazei vosso irmão? Só se você quiser abençoar a casa de Jacó, diga: ama Israel, Rai. Israel ainda vive. Gente, você sabe a profundeza disso? Isso significa: a bênção para a terra ainda vive. Ainda há esperança para a terra. Ame Israel, Rai. A promessa ainda está de pé. É isso que significa essa frase: vive ainda vosso pai? Sim, nosso pai ainda vive na esperança de Israel. Porque de Israel vem a salvação para a terra. De Israel vem Yeshua, o Messias. Ainda é a esperança para a terra. É essa a nossa esperança. Ame Israel, Rai. Versículo 8. Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhos. Eu serei fiador por ele. Judá disse: eu vou ser fiador por Benjamim. Das minhas mãos o requererás. Eu vou ficar responsável por esse menino, que ele já não era um menino, já era um homem, já tinha filhos, inclusive. Se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Olha o que Judá fez. Judá realmente merecia o reinado de Israel. E se nós não tivéssemos demorado, certamente já a segunda vez estaríamos de volta. Judá falou: meu pai, se você não tivesse impedido a gente de ir, por medo de que a gente levasse Benjamim, nós já teríamos voltado. E não estaríamos passando necessidade agora. Então lhes disse Israel, seu pai: se é assim, fazei isto.
Tomai dos melhores produtos da terra em vossos sacos, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Mal sabia Jacó que ele estava mandando para o próprio filho todas essas coisas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro que foi devolvido na boca dos vossos sacos. Tornai a levá-lo nas vossas mãos, bem pode ser que fosse erro. Levai também ao vosso irmão, levantai-vos e voltai ao homem, ao homem que era José. E o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão, e Benjamim. E eu, se for desfilhado ficarei. Eu já estou chegando essa dimensão que Jacó chegou, de confiar 100% na providência do Eterno. O que acontecer, o que tiver que acontecer, que aconteça. É um caminho, é um processo, gente. Esse sentimento é um processo. Eu tenho passado por esse processo. E eu tenho dito ao Senhor, o que tiver que ser, vai ser, não é, Senhor? Aquilo que o Senhor programou vai acontecer de qualquer forma. Eu gostando ou não, vai acontecer, porque esse é o programa, é a programação que o Senhor fez para a minha vida e para a vida dos meus filhos e para a vida da terra. Então, o que concerne a mim é confiar na tua direção, é confiar naquilo que o Senhor falou aqui na palavra, é confiar no Ama Israel. Ai, nosso Pai ainda vive. Tomaram, pois, os homens aquele presente e o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram o Egito e se apresentaram perante José. É um outro caminho, eles tomaram um caminho longo, né, gente? Era muitos dias de viagem. Não sei, talvez uns 6 dias de viagem para chegarem até o Egito, para chegarem até onde José estava, né? A margem do rio Nilo. Porque são 3 dias de viagem andando até Gaza, até a fronteira, e depois mais uns 3 dias de caminho até chegar ao rio Nilo. Versículo 16. Quando José viu a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa. Quando José viu a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva os homens à casa, mata reses e prepara tudo, eles comerão comigo ao meio-dia. O homem fez como José dissera e levou-os à casa de José. Gente, você já imaginou? José falando aos meus filhos, contando para os filhos o que estava acontecendo, para a esposa dele o que estava acontecendo. E aqueles 11 homens para comer na casa de José. Então os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José. E diziam, por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos incriminar e arremeter contra nós, para nos tomar por servos, tanto a nós como a nossos jumentos. É claro, você já pensou? Você vai fazer uma compra, por exemplo, com a rainha, e aí, quando você chega lá para fazer a compra,
Eles falam, não, você vai ter que ir lá na casa da rainha. Você vai tremer nas bases. Falo, rainha, gente, porque eu não gosto desse que tá aí, viu? Ainda estou lá no tempo da rainha Elizabeth, ainda não saio de lá, não. Versículo 19. Por isso eles se chegaram ao despenseiro de José e falaram com ele à porta da casa. Quando eles foram levados para lá, eles falaram, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, vamos perguntar para o homem, né? É a mesma coisa de perguntar para o soldado, né, que fica lá na guarda. Por isso eles se chegaram ao despenseiro de José e falaram com ele à porta da casa e disseram: Ai, meu senhor, já uma vez descemos a comprar mantimento, mas quando chegamos à estalagem, abrimos os nossos sacos e o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso. Assim tornamos a trazê-lo nas nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro nas nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos nossos sacos. Ai, ai. Eles aqui arrumaram um jeito de falar, certo? No período que eles ficaram lá na casa, eles aprenderam um pouquinho de egípcio, né, gente? Respondeu o despenseiro: Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus, o Deus de vosso Pai, vos deu tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim. Então lhes trouxera fora a Simeão. Simeão estava preso na casa de José. Gente, vocês imaginam essa situação toda? Eles deviam estar brigando entre eles, conversando entre eles, discutindo entre eles sobre essa situação. Ai, ai. Então, depois levou os homens à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e providenciou forragem aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer. Quando José chegou à casa, trouxeram-lhe ali o presente que guardavam junto a si e se inclinaram a ele até a terra. De novo. Então ele lhes perguntou como estavam e prosseguiu: Vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? Responderam eles: Nossa, gente, se vocês soubessem a dimensão dessa pergunta, é a dimensão da eternidade. É a mesma coisa de eu chegar para você e perguntar a você: o seu pai, o eterno, ainda vive? E você vai dizer: sim, ele vive. Ama Israel. Ai, Israel ainda vive. O eterno, a promessa do eterno está viva. Não morreu. Ainda há esperança porque o nosso pai vive. Quando as coisas começarem a acontecer no Brasil e as tristezas começarem a se acumular, só lembre disso. O nosso Deus vive. Ele está vendo tudo e ele está com as mãos em tudo e ele vai modificar o que precisa ser modificado e ele vai fazer o que precisa ser feito. Não se desespere. As minhas lágrimas são porque eu acredito, eu creio. Eu não só acredito e creio, eu sei que isso vai acontecer. Não importa as circunstâncias. Ame Israel. Ai, o nosso Pai Israel vive. A promessa está de pé. Responderam eles: Bem está o teu servo, vosso pai ainda vive. Versículo 28.
Versículo 28, responderam-lhe eles, bem está o teu servo, nosso pai ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Levantando os olhos, José viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e perguntou: é este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E disse: Deus te conceda graça, meu filho. Profundamente comovido por causa de seu irmão, José se apressou e procurou onde chorar. E entrando na sua câmara, chorou ali. Eu imagino que a esposa dele devesse estar esperando por ele ali também, né? Porque ele entrou na sua câmara, quer dizer, no seu quarto. Depois que lavou o rosto, saiu e, contendo-se, disse: servia comida. Gente, os criados mais chegados de Benjamim, de José, deviam saber da história. Eles deviam estar sabendo do que estava acontecendo. Versículo 32. Eles o serviram à parte, e eles também à parte, e aos egípcios que comiam com ele, tá vendo? Não era só, tinha muita gente na mesa, era uma mesa imensa, os 11 irmãos, José e os egípcios, que por certo eram os comandantes dele, né, a guarda dele. Versículo 32. Eles o serviram, quer dizer, os criados serviram, né? Eles o serviram à parte, e a eles também à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois é isso abominação para os egípcios. Olha aí, hoje, ai, Jesus de Nazaré, tem compaixão de mim. Quando eu estive, uma das vezes que eu estive em Israel, eu fui a Hebron, né? Eu fui à cidade lá, ao túmulo de Abraão, Isaac e Jacó, e lá é como se fosse uma mini cidadezinha ali, né? Então, dentro do complexo da caverna, lá do lugar, eles servem alimento, eles servem sopa, servem comidinha, né? Coisas assim, comida mesmo. E a gente pode comer ali. E eu estava com uma amiga e nós fomos lá e eu não estava com fome, não queria comer nada, mas ela falou assim: não, eu vou comer. Ela gosta muito de comida. E aí nós fomos, falou: já que você vai comer, então eu vou comer alguma coisinha também. E aí nós fomos sentar na mesa. Aí das pessoas que fica ali, que é um dos rabis que fica ali dentro, ele falou assim para eles: não, vocês não podem sentar aí dentro, vocês têm que sentar naquela mesa ali fora, porque os judeus não comem com quem não é judeu. Aqui, ó, mesma discriminação. Aí eu não quis comer mesmo. E saí para fora e esse rabi veio conversar comigo. Ele ficou muito constrangido depois, porque eu conversei com ele. Eu disse: isso não é certo. E ele ficou muito constrangido, me pediu muito perdão, muito desculpa naquele momento ali. Mas ele falou que ele não poderia quebrar as regras. E eu teria que ser convertida ao judaísmo para poder me sentar naquelas mesas lá dentro. Então, a mesma coisa aqui. Para os egípcios era abominação comer com o judeu. A discriminação é antiga, gente, muito antiga. Isso aqui tem 4 ou 5 mil anos atrás. E já havia essa discriminação. Versículo 33. Assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o menor segundo a sua menoridade. E disto os homens se maravilharam entre si. Quer dizer, por certo, isso era um costume de Jacó, né?
um mais velho, depois, pela idade, até chegar no último. Eles sentavam na mesa, dependendo da idade, né? Por certo, tinha separação das mesas, né, gente? Os egípcios numa mesa, igual lá em Israel hoje. E outra mesa para os egípcios, outra mesa para outros que não fossem egípcios, porque muita gente, por certo, estava na casa de José nesse momento. E os filhos de José também estavam com ele, né? E os filhos de José eram egípcios, então não se sentaram com os filhos de Jacó. Versículo 33. Assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o menor segundo a sua menoridade, e disto os homens se maravilharam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. E aqui terminou o capítulo 43. A lição e a mensagem desse capítulo 43 é: Israel ainda vive. O nosso Deus ainda vive. A promessa do eterno para Jacó, para Israel, ainda vive. E nisso nós podemos descansar. Está vendo aqui? Isso aqui, né? Israel ainda vive. Essa menorá, o desenho, foi dada, esse desenho, todo esse desenho, todos os detalhes desse desenho, foi dada pelo Eterno a Moisés, no Monte Sinai. Quando você tem isso aqui dentro da sua casa, você tem a promessa de que a promessa para Israel foi dada e não mudou. Nós vamos ter um novo céu e uma nova terra, porque isso aqui, ó, é a luminária que o Eterno deixou para a gente. E enquanto isso existir, ama Israel, o nosso Pai vive. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.